Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André, estou aqui com vocês para dar continuidade à série A Vida Intelectual. Qual que é o objetivo dessa série, né? Então nós temos o Teatro das Ideias, que é a nossa escola de formação em textos clássicos, e a série A Vida Intelectual, onde a gente está explanando, aí, explicando ponto a ponto o livro do Padre Sertianos. A gente quer fornecer elementos formativos para a vida intelectual dos membros do Teatro das Ideias e dos seguidores do Oliver Tolkien. Então, esse é o propósito aqui, esse é o objetivo. É muito difícil, né, fazer isso. Tem muita gente que está começando do zero, tem muita gente que não sabe por onde começar, né, mas todos normalmente têm aquilo que é o principal, que é o tijolo inicial, é a pedra de toque, que é a vontade, né? As pessoas têm vontade de aprender, vontade de estudar, vontade de ter uma vida intelectual. Então nós, aqui, Luciano e eu, a gente se debruça sobre os ombros de gigantes e a gente tenta, na medida do possível, repassar para vocês aí com toda qualidade e mérito, tá? Então nós prosseguiremos hoje aqui com uma parte do livro A Vida Intelectual, do padre Antoine de Sertianos, tá? E aí, o que acontece? As páginas da aula de hoje, elas serão da 97 até a página 103. São poucas páginas, mas tem, assim, ouro na forma de conhecimento aqui nessas páginas. O item da página 97, que nós vamos começar, é o item O Tomismo, o quadro ideal do saber, e aí eu vou explicar para vocês aí como que nós, inclusive eu, né, eu tenho uma compreensão bastante superficial do tomismo, eu nunca parei para estudar a obra de Tomás de Aquino, já li algumas coisas isoladas, sei do gigantismo aí do Tomás de Aquino, mas eu mesmo não sou um expert na filosofia de Tomás de Aquino, até pretendo um dia parar com calma para fazer esse estudo, mas não está no horizonte imediato aí. E o padre Sertianos aqui, ele coloca como que o tomismo, enquanto sistema de conhecimento, pode ser útil para quem está tentando estabelecer uma vida intelectual, mas eu vou colocar isso no nosso contexto aqui, né? E o que o Sertianos está querendo dizer, na verdade, embora ele coloque o tomismo, né, por ser ele mesmo um padre, por estar falando com católicos nesse livro, né, claro que a gente pode fazer uma leitura que não se restrinja ao público católico, mas ele está dialogando com católicos nesse livro, mas o que ele está falando, né, e aí ele está usando o tomismo como um exemplo de excelência, né, como um exemplo aí substancial disso, é a importância de um fio condutor nos estudos. Então não adianta você ter muito conhecimento e se esse conhecimento não está sistematizado, né? Ou por um sistema. Pode ser que o conhecimento esteja sistematizado por um sistema criado por você, mas aí você é um gênio, provavelmente você não está aqui, né? Aí você é o sucessor de Tomás de Aquino, ou então você precisa pegar um sistema de conhecimento já disponível e utilizar ele para organizar aí o seu conhecimento, né? E você ter o seu conhecimento sistematizado, e isso vai ajudar a sua vida intelectual, isso vai, na verdade, constituir a sua própria vida intelectual, né? Então, nessas páginas, né, o padre Sertianos, ele fala basicamente duas coisas. E a primeira delas é essa, a importância de um fio condutor. Então, nos estudos, e no caso do padre Sertianos, ele coloca o tomismo, né? O tomismo seria uma espécie de fio condutor supremo para a finalidade de sistematização do conhecimento, visando uma vida intelectual, né? Só que aí nós temos dois problemas, né? Primeiro, o problema que o padre Sertiano está apontando é um problema muito interessante, porque são aquelas... Vou pegar um exemplo possível aqui, não é o único exemplo, mas é um exemplo possível. Aquelas pessoas que compram muitos livros, livros de assuntos diversos, e aí a gente já pode colocar uma primeira barreira. Tem gente que compra os livros e não lê, né? Então elas compram os livros para fazer peso na estante, para dizer que compra, né? Para dizer que tem X livros, etc. Mas vamos até superar esse exemplo e vamos pensar na pessoa que compra muitos livros, livros de assuntos muito variados, né, muito distintos, e até os lê. E aí a pessoa vai ali absorvendo, adquirindo algum conhecimento a partir dessas leituras todas, mas se todo esse conhecimento não tiver sistematizado, não tiver um fio condutor, olha, para como é que eu junto tudo isso e transformo isso em algo útil para mim?
né? E não útil no sentido prático, mas útil no sentido de eu absorvi todo esse conhecimento e eu consigo aqui lidar com ele, trabalhar com ele, né? O padre Sertianos, ele está colocando que o tomismo seria, né, então, o sistema filosófico proposto por São Tomás de Aquino seria aí um modelo ideal, adequado para se fazer isso, né? Depois que você não vai focar, né, você não vai ser um bárbaro especialista, como o Luciano colocou na aula anterior, você vai ter um conhecimento amplo, variado, e esse é o segundo tema dessas poucas páginas que nós estamos explorando aqui hoje. E o que acontece? O tomismo, então, seria um meio para você sistematizar, unificar, usar como fio condutor para os conhecimentos ali isolados que você está coletando, né? Essa questão dos livros, do acúmulo de livros, da lista de leituras, isso também Luciano já comentou aqui, e mais cedo ou mais tarde eu comentarei também, mas teve a Masterclass do Luciano a esse respeito, que é a questão desse trato com os livros. Isso é um outro assunto, mas vamos partir aqui do pressuposto do quadro mais positivo possível, a pessoa que compra, que lê livro de ciências, livro de história, livro de filosofia, livro de literatura, ela consegue, de fato, entender esses livros a ponto de absorver algo deles, mas ainda falta um elemento, é isso que o Sertianos está colocando aqui, ainda falta um elemento unificador para isso tudo. Esse elemento unificador é interessante que ele seja um sistema capaz de sistematizar, portanto, esse conhecimento, e ele cita, como eu disse, o tomismo como essa finalidade. O que nós temos aqui? Na página 98, eu separei algumas citações de algumas partes, gente, eu vou fazer a leitura e o comentário direto, mas dessa parte inicial eu fiz uma seleção de citações. Na página 98, o padre Sertianos diz o seguinte: devo ainda assinalar aqui um obstáculo. Deslumbrados com a glória de Santo Tomás, certas pessoas o abordam com entusiasmo. Isso que ele coloca aqui é muito interessante, porque parece que o Sertianos estava antevendo os tomistas de internet, né? Não sei o que é a luz do tomismo, é tudo à luz do tomismo, né? De certa forma, o próprio Sertianos está falando isso, né? Para você avaliar seus conhecimentos à luz de um sistema, mas é claro que ele não estava pensando nos besteiróis que normalmente o pessoal da internet começa a falar, né? Café da manhã à luz do tomismo, não é disso que o Sertianos está falando, é evidente. E a gente tem um outro problema aqui. Você está buscando uma vida intelectual, então você não a tem ainda. Se você não a tem, é muito provável que você não domine o sistema filosófico de São Tomás de Aquino, o tomismo, portanto, né? Então, qual é a saída para isso, né? Se você puder, de fato, se você tiver degrau por degrau, tijolo por tijolo, construindo a sua vida intelectual, e aí o exemplo aqui do tomismo é muito bom, né? Mas poderia se pensar, eu não vou colocar aqui nenhum outro sistema filosófico, mas poderia se pensar em algum outro sistema filosófico que servisse ao mesmo propósito e não seja o tomismo. Isso é pensável, não quer dizer necessariamente que é realizável, mas é pelo menos pensável. Nós temos o quê? Um problema, né? Então você não domina o tomismo. Como é que o tomismo vai ser o seu sistema unificador dos seus conhecimentos se você não domina o tomismo? Talvez você esteja pretendendo dominá-lo durante ou após o processo, né? É após esse processo que você pretende dominar algo tão sofisticado, tão profundo quanto o tomismo. Então, nós temos que encarar isso daqui também como um alerta, né? Olha, você precisará de um sistema filosófico, mais cedo ou mais tarde. O tomismo é um exemplo dele. Então, você sabe que lá na frente, né, enquanto você constrói, enquanto você ergue esse edifício, você vai precisar de um sistema para unificá-lo, e você tem que guardar essa informação, né? Então, eu imagino que muitos dos que vêm aqui, talvez todos, ou talvez a maioria, estejam, talvez, o degrau mais alto seja a minha situação, a situação do Luciano. Nós somos estudiosos da filosofia, mas nenhum de nós é tomista, propriamente dito, ou domina o sistema filosófico tomista. Então, quer dizer, nós não estamos praticando isso,
mais ou menos, né? Talvez a gente esteja se escorando em algum outro sistema, ou talvez isso seja para nós também um objetivo posterior, um objetivo futuro. Pelo menos nós estamos cientes disso. Nós estamos cientes que depois de uma aquisição ampla do conhecimento, da fuga da barbárie, do especialismo, a gente ainda... Gostou da aula sobre o livro A Vida Intelectual de Sertilhãn? Então não deixe de se inscrever agora no Oliver Club para você ter acesso à aula completa com todos os outros episódios e também terá novos episódios mensais, correto? A aula acontece uma vez por mês, mas também nós temos a cada 15 dias o Teatro das Ideias, que é a nossa escola de formação cultural baseado no método do pedagogo Mortimer Adler, um dos maiores pedagogos do mundo, que escreveu o livro Como Ler Livros, certo? O link está aqui na descrição, você pode pagar mensalmente, anualmente tem desconto, certo? Você pode pagar o anual também parcelado, tem Pix, tem várias formas de pagamento, tudo bem?